Olá, amigo internauta. Nessa semana, a gente teve o anúncio pelo New York Times de apoio ao candidato e presidente da República, Barack Obama. Eu estou aqui com o Gilson Aguiar, comentarista da CBN, âncora da CBN. Eu gostaria de saber, Gilson, essa iniciativa do jornal New York Times nos Estados Unidos é algo muito comum nos Estados Unidos. Os jornais declaram apoio a um determinado candidato. O que me parece algo muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Significa falta de isenção, de objetividade jornalística? O que significa para você a atitude do New York Times e também de outros jornais americanos? Bom, eu acho que o tema é fantástico. A discussão que nós estamos fazendo aqui hoje é uma discussão que no Brasil já é antiga. Se você pensar que a história da imprensa no Brasil tem uma diferença muito grande da história da imprensa norte-americana. Nos Estados Unidos, a liberdade de imprensa vem da própria formação do conceito do que é a discussão para o norte-americano da vida pública, que é uma discussão muito mais íntima do que é para nós. O americano, quando ele se envolve na política, ele se envolve mesmo, né? Como também quando ele não se envolve na política, ele não se envolve mesmo, né? E a votação nos Estados Unidos pode ser feita hoje pela internet. As pessoas têm uma liberdade maior de se expressar na vida pública. No Brasil, pela formação do Estado brasileiro, já é uma outra coisa. Nós podemos esquecer que o processo democrático no Brasil, ele é coordenado por grupos políticos que sempre tiveram, de certa forma, o monopólio do Estado. Então nós tivemos uma certa concessão da liberdade de expressão no Brasil. Uma coisa engraçada, os movimentos populares sempre existiram, mas a oficialização da democracia, da imprensa, sempre foi quase que uma dádiva do Estado. É a herança getulista, né? Eu sou suspeito porque eu não gosto da fase getulista. O Vargas concedeu, através de toda uma lei de comunicação e imprensa que ele cria na década de 1930 e 40, a criação da Rádio Nacional. Eu acho que é um símbolo no Brasil, né? Você cria um meio de comunicação oficial. E a partir disso tem uma propaganda do Estado dentro dos meios de comunicação, que existe até hoje. Como o Estado é preocupado no Brasil em estar presente nos meios de comunicação. Rádio e TV é concessão no Estado, no Brasil. Quer dizer, o rádio e TV não é uma empresa privada, não é a construção de alguém que resolve criar um meio de comunicação com a sociedade e discutir com essa sociedade o que ele considera necessário ou não. Quer dizer, o meio de comunicação já nasce quase que posicionado. Por isso que o que o New York Times fez é só a continuidade de uma história americana que já está acostumada e as pessoas terem um posicionamento sem deixar de ser sérios. O que me chama a atenção, Gilson, é que se a gente fizesse isso aqui no Brasil, inclusive para o público ouvinte, para o público leitor, causaria estranheza. Me parece que a gente também, como sociedade, ainda não tem maturidade para receber um posicionamento como esse e, quem sabe, continuar consumindo informação daquele veículo. Não me parece que republicanos deixarão de ler o New York Times porque ele se posicionou a favor de um candidato democrata. Perfeito, Ronaldo. Vou completar. Eu acho que a gente tem isso, essa coisa de que a gente tem essa falta de maturidade. E a gente também tem muita má intenção. Quando a falta de maturidade e a má intenção se juntam, vira uma desgraça. Né? Porque você tem um eleitor que não consegue discernir politicamente o que deseja, ele não consegue ter um projeto, uma proposta ideológica, ele não tem uma herança partidária em que ele já se posiciona desde muito tempo, ele não vive a democracia muito próximo. Aí dá aquela coisa toda de não ser muito bem com o que eu estou lidando. Tudo bem. E você tem um Estado extremamente mal intencionado. Né? Toda a relação que o Estado tem de comunicação com a sociedade é toda ela direcionada. O Estado sabe muito bem no Brasil o poder que os meios de comunicação têm. Não é à toa que nós temos algumas das maiores empresas de comunicação do mundo. Não é à toa que nós temos hoje uma profissionalização da própria imprensa e da própria comunicação. A gente tem um ritual com a comunicação de cuidado e poder. Então o Estado às vezes fala, por isso que eu acho fantástico os petistas, né? A imprensa é o nosso maior inimigo. Né? Não, a imprensa quem criou foi o Estado. Hoje o Estado sofre, dentro de alguns homens públicos, as consequências de uma imprensa que ele mesmo criou. Quer dizer, é uma imprensa que ela ao mesmo tempo é engessada, ela não pode fazer o que o New York Times faz. Olha, eu me posiciono a favor de tal candidato, outro meio a favor de tal candidato, por isso. Ela perdeu essa possibilidade. Quando se faz, se persegue. Então o Estado criou um monstro que ele mesmo cuida e ao mesmo tempo ele é muito pouco democrático. Né? A tradição da democracia é uma questão de maturidade. A gente precisa dar essa liberdade para as pessoas crescerem. Enquanto nós ficarmos tutelando o brasileiro, ele não amadurece politicamente. E o Estado fica usando com as suas más intenções dos meios de comunicação. Então acho que os americanos fazem uma demonstração de tradição, maturidade e liberdade, com responsabilidade. Nós ainda precisamos conquistar isso. Obrigado, Gilson. Obrigado a você, internauta, que acompanha a gente nas redes sociais.